antes de Cristo e o que é a cruz depois de Cristo. Porque eu costumo dizer o seguinte: até a cruz, um objeto de madeira, quando o mestre passou por ela, a sua história mudou. E quando Jesus passa pela vida de qualquer coisa ou de qualquer pessoa, a sua vida é transformada. Então vamos para algumas curiosidades. Eu trouxe 4 curiosidades sobre a cruz. A primeira é a seguinte: a morte por crucificação foi inventada pelos persas entre 539 e 533 a.C. Os romanos, porém, foi que popularizaram. Ela era utilizada para punir escravos rebeldes, criminosos violentos e subversivos políticos. Notem bem, apenas escravos rebeldes, criminosos violentos e subversivos políticos eram pessoas que mereciam a morte de cruz. A segunda curiosidade é a seguinte: as pessoas crucificadas não eram enterradas. Seus corpos eram deixados para serem consumidos pelos urubus. Jesus Cristo foi uma exceção. Como eu disse, por onde Cristo passa, a história precisa mudar. Guardem isso na cabeça de vocês. Seu sepultamento ocorreu graças à influência de José de Arimateia, um rico judeu simpatizante que negociou com Pilatos, o governador. E eu vou abrir um pequeno parênteses. Foi através de uma influência política que Jesus não ficou lá em cima. E o pastor, a irmã orou aqui, para domingo que vem: sabedoria na hora de votar é a melhor coisa que a pessoa pode ter. Porque depois, né, pastor? Escolhe errado, não adianta chorar. Então vamos analisar muito bem. E Cristo precisou de uma intervenção política para que o corpo dele não ficasse lá. Então, Deus usa as boas escolhas políticas para abençoar o povo. E a Provérbios fala: quando a gente escolhe mal o governador, o povo chora. A terceira curiosidade: morrer na cruz pode demorar até 3 dias. Normalmente, o condenado era torturado antes. Jesus ele foi sentenciado antes da cruz para tomar 40 chibatadas mais uma, que era a tortura máxima antes da crucificação. E a gente pensa assim: 40 mais uma. Eu costumo dizer que essa mais uma devia ser a mais uma. Porque depois de 40, as costas do mestre já estavam toda rasgada, em carne viva. Essa mais uma, com certeza, doeu. E ele fez isso por mim e por você. O Evangelho diz que Jesus levou apenas 6 horas para expirar. Ele foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 horas da tarde. E a última curiosidade sobre a cruz é o seguinte: era a forma mais vergonhosa, dolorosa e perversa de se castigar alguém. Na época não tinha forma pior do que essa. Porque era vergonhosa. Por que era vergonhosa? Porque apenas escravos rebeldes, criminosos violentos e subversivos políticos estavam lá. Para a sociedade era o pior tipo de pessoa. Então, quando um familiar via o seu ente querido numa cruz, as pessoas deviam ficar: aquele lá não presta, não vale nada, por isso que está na cruz. Eu teria vergonha de ser mãe ou pai dessa pessoa que está ali. Porque se está ali é porque não presta. Se está ali é porque não serve nada. Se está ali é porque é um pecador maldito. Dolorosa eu não preciso dizer muito. Eu digo só uma coisa. Pense o seguinte. A história diz, alguns arqueólogos pesquisaram, que o cravo das mãos, ele foi colocado entre o osso do pulso e da mão. Porque se você colocasse no meio da mão, a mão rasgaria e o corpo não era sustentado. Ele tinha que ser bem aqui. Então ele pegava o osso, a junta, a carne, tudo. E pense 6 horas com um cravo enferrujado na junta do seu pulso e da sua mão, sangrando até o final. Devia doer. Eu só acho. E ele fez isso por mim e por você.
E perversa porque, como eu disse, só 3 tipos de pessoas podiam passar por aquilo. Era desumano, tanto é que em países civilizados, mesmo que tenha pena de morte, a morte de cruz foi extirpada, porque é muito perverso. Não dá dignidade ao ser humano. Imagina a família, o trauma de uma família de um ente que foi crucificado. Você vê ele agonizando durante 3 dias. Devia ser uma dor na pessoa que estava crucificada e nos seus familiares, com certeza. E a gente vai entrar num seguinte ponto. Como eu falei, nós vamos falar da cruz antes de Cristo e da cruz depois de Cristo. As marcas da cruz antes de Cristo. 5 marcas da cruz antes de Cristo. A primeira marca é vergonha, pois somente pessoas de má índole eram merecedoras de tal punição. Então toda pessoa que passava pela cruz, ela tinha uma marca, a marca da vergonha. Vergonha. Vergonha para si, vergonha para os seus pais, vergonha para os seus amigos, vergonha para todos. Vergonha. A segunda marca da cruz antes de Cristo é maldição. Se você quiser anotar e depois você consultar, em Deuteronômio 21, 23 diz o seguinte: aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. O próprio Deus que passou essa lei para Moisés foi o Deus que permitiu o seu filho morrer numa cruz. Sabe por quê? Porque é para que ninguém no século 21 diga que para Jesus foi fácil. O sacrifício dele não foi fácil. Ele era homem, ele sentiu todas as dores, paixões e vontades. E ele não se importou por nada, porque ele nos amou de tal maneira, ele nos amou de uma forma assim tão inexplicável, que ele falou para o Pai: ei, pode me mandar que eu vou lá, morrer numa cruz, ser maldito, para que eles tenham vida eterna e com abundância. A terceira marca é degradação. Os romanos, mesmo que cometessem fosse daquelas 3 classes. Primeiro que escravos eles não seriam, porque eles eram imperadores. O cidadão romano ele não podia ser escravo. Tanto é que quando Paulo, que era cidadão romano, ele é preso, e ninguém avisa que ele é cidadão romano, e o judeu, que era o dono da prisão, descobre e fica desesperado, porque um cidadão romano não podia ser preso ou julgado se não fosse pelo próprio imperador romano. Então eles não seriam nunca escravos, mas se eles fossem subversivos políticos ou se eles fossem criminosos violentos, eles não eram crucificados. Eles podiam ser mortos de qualquer outra forma, mas crucificados não. Então a crucificação era somente para pessoas consideradas inferiores. Somente pessoas inferiores eram dignas, entre aspas, de crucificação. Então degradação era uma marca da cruz. Então quando uma pessoa via a outra crucificada, ele está lá porque ele é inferior. Ele está lá porque ele não vale muita coisa ou quase nada. E a quarta marca é pecado. O ser humano só ia para a cruz se ele fosse um pecador. Ele cometeu um pecado, ele cometeu uma falha, então cruz nele. O motivo dos fariseus para crucificar Jesus é porque eles diziam que ele era um herege, era um pecador. Mas o motivo que eles deram para os romanos, para o imperador, é que ele era um subversivo político. Que ele estava querendo ser o imperador no lugar de César. E a última marca, e uma marca óbvia, é morte. Quem passava pela cruz, morria. Essas são as 5 marcas da cruz antes de Cristo. E perceba
que a palavra diz que a cruz era para nós. Então, antes de Cristo, nós éramos a vergonha, nós éramos malditos, inferiores, pecadores e merecíamos a morte. Mas eu vou falar um pouco sobre a vida de Jesus. Eu amo falar sobre Jesus, sobre a vida dele. Tive a oportunidade de estar em Israel esse ano e aprendi algumas coisas que eu gosto de compartilhar. A gente pega a história e a gente vê que Jesus, ele teve um crescimento natural. Nada nele foi sobrenatural até o início do seu ministério. Ele nasceu de uma mulher, tá? Ele, com 12 anos, estava na sinagoga ensinando e aprendendo. E a palavra diz que ele crescia em conhecimento, graça e no Espírito. Ele andava com o seu pai, ele andava com a sua mãe, e ele foi batizado nas águas pelo seu primo, como todas as pessoas precisavam ser batizadas. Ele era um judeu, ele era uma pessoa que seguia a lei, ele era uma pessoa que fazia tudo conforme estava descrito na lei de Moisés. Tanto é que a palavra de Deus diz que ele não veio para abolir a lei, e sim para cumpri-la. E a morte de Jesus não aboliu a lei, aboliu a consequência da lei. Porque antigamente, se você matava alguém, você morria. Se você roubasse, alguém deveria te devolver o que você roubou. Tanto é que até hoje em Israel, em Jerusalém, pastor, se você rouba alguém lá, você não vai preso. Você tem que trabalhar e devolver o que você roubou com 25% a mais. Isso é lei hoje em dia em Israel. Se você não trabalhar e não puder, daí você vai preso e trabalha lá dentro até pagar a pessoa que você roubou. Então Jesus, aos 30 anos, é batizado e começa o seu ministério. E a gente sabe de todas as maravilhas, dos milagres, e aí começa a parte sobrenatural. Jesus é tentado, Jesus vence a tentação, Jesus pega e vai, cura as pessoas, treina 12 para poder proclamar o seu evangelho, e vem o grande dia do Getsemane, onde ele, num fenômeno explicado pela ciência de uma agonia tão profunda, ele sua sangue. Porque ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que antes seja feita a tua vontade. Mas, se possível, passe de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. E ali ele se entrega, depois desse momento com Deus, e ele é preso, ele é julgado por 3 pessoas, absolvido pelos 3, mas aí na democracia romana, Pilatos coloca ele lá e fala: vocês querem Barrabás ou vocês querem Jesus? Livre Barrabás e matem Jesus. E Jesus, antes de ser morto, ele toma as suas 40 chibatadas mais uma. E ali, em forma de zombaria, porque estavam dizendo que ele era rei dos judeus, o próprio rei Herodes coloca a sua capa nas suas costas, já em carne viva, coloca a sua capa ali. Pensa que aquilo devia ter colado em suas costas. E traz uma coroa de espinhos e coloca essa coroa sobre a sua cabeça. Você é o rei dos judeus? E ele responde: tu o dizes. E como uma ovelha muda que vai para o matadouro, ele não se defende, porque ele estava cumprindo, e ele precisava mudar as marcas da cruz. E Jesus é crucificado, e aqui acontece para mim uma das coisas mais importantes, porque Deus é amor, certo? Pense Deus na hora da crucificação. Eu brinco e digo que Deus virou de costas, porque ele fala assim: Deus meu, por que me desamparastes? E aí eu acredito que Deus virou de costas, porque ele é amor. Se ele visse aquele sofrimento, ele falava: sai da cruz, porque eu não quero. Só que o amor foi o primeiro momento e o único momento onde Deus amou mais a criação do que o seu próprio filho. Você sabia que Deus, em um momento, amou mais você do que Jesus?
Isso te faz ser uma pessoa tão importante, que se as pessoas aprendessem isso, elas jamais largariam Deus. Porque Deus não atende ao pedido de Jesus, porque se Ele atendesse a Jesus, naquele momento de dor suprema, nós teríamos que morrer no lugar dele. E Ele ignora Jesus, para que hoje, dia 19 de outubro, estivéssemos aqui nessa noite, com a esperança da volta de Jesus, de um dia estarmos no céu. Você é importante para Deus, mais do que você imagina. O próprio Criador ignorou o seu Filho, entregou o seu Filho, ignorou um pedido dele, para que você um dia fosse para o céu. Então ele fala, tetelestai, está consumado. Entrego o meu corpo e morre. Na verdade, Cristo não morreu. Cristo chegou para a morte e falou assim, pode me levar. Ele se entregou para morrer, porque Cristo tinha a chave da morte. Ele era o próprio Deus. Ele não deixou a morte levar ele. Ele falou assim, ei, está consumado, entrego a ti meu corpo e meu espírito. Tal controle desse Deus que nós servimos. Resumir a história de Jesus em alguns minutos. E como eu falei no começo, até a cruz, que é um objeto de madeira, inanimado, tinha as suas marcas antes de Cristo. Jesus passou pela cruz, e a sua história, a história da cruz, teve que mudar. Por isso que eu sempre digo, quando Jesus passa na vida de um ser humano, é muito fácil saber se passou ou não. Se a vida dele mudou, passou. Se não mudou, é porque ainda não passou. O pastor não me deixa mentir. A gente que é de igreja há algum tempo sempre ouve alguns irmãozinhos, eu acho que eu vou desviar, porque eu estou fraco. Ou como que é, se está bom demais, não vem para a igreja para comemorar. Se não está bom demais, fica na igreja porque está triste. É isso, pastor? Se a vida de um crente se encontra assim, é porque Cristo ainda não passou na sua vida. Ele ainda não deixou Cristo transformar a vida dele. Porque quando Cristo passa, por qualquer coisa que for, transforma, restaura, muda. Não tem como. E nessa noite, Cristo vai passar por nossas vidas e vai transformar a história da nossa vida em nome de Jesus. E agora vem as marcas da cruz depois de Cristo. Antes a cruz era vergonha. Hoje a cruz é motivo de honra. Seguir a Cristo e ser chamado de cristão é a maior honra que um ser humano pode ter. Nunca se esqueça disso. Não tenha vergonha de ser cristão, porque a palavra nos ensina o seguinte: aquele que tiver vergonha de Cristo, eu negarei diante do meu Pai. Aquele que se envergonhar de Cristo, eu negarei ele diante do meu Pai. Quando uma pessoa te perguntar se você é cristão, e ele quiser te fazer chacota, responda para ele o seguinte: você não é? Porque quem tem vergonha de não ser cristão são eles. Porque nós somos o povo escolhido que vai morar no céu. Nunca podemos ter vergonha de encher o peito e falar: ei, eu sou cristão. Eu amo esse Cristo que entregou a vida dele para mudar a minha história. Quem tem que ter vergonha são eles lá fora, que vivem uma vida de pecado, que muitos acreditam que vão voltar ao pó e não terá mais nada após a morte. Nós sabemos que depois da morte, se Jesus não voltar antes do nosso dia, nós iremos para o céu. Nas nuvens, virá o grande dia que a trombeta vai soar e subiremos para a maravilhosa mansão celestial. Nunca tenha vergonha.
nunca tenha vergonha, porque ser cristão, depois que Cristo passou pela cruz, é motivo de honra. Se antes era maldição, agora é bênção. Mateus 5,11 diz o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Queridos, se você sofre perseguição porque você é cristão, agradeça a Deus, porque você é um bendito. Todo cristão que vive uma vida com Deus vai ser perseguido, no trabalho, na igreja, no dia a dia, na família. E se você não estiver sendo perseguido, comece a desconfiar. Você pode perceber uma coisa: o crente que é fiel, ele entra num trabalho novo, já tem uma meia dúzia que olha para ele e fala assim: eu não gostei desse cara. Sabe por que ele não gostou? Porque o brilho de Jesus está na sua vida, e aonde o brilho de Jesus está na vida, incomoda as trevas, e tem que incomodar mesmo, tem que incomodar. As pessoas precisam ver o brilho de Jesus nas nossas vidas, e quando a pessoa ela é guiada por Satanás, e ele vê o brilho de Jesus na sua vida, ele se incomoda, ele late, ele dói, ele quer acabar com a sua vida. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo nome de Jesus. Sempre vai acontecer isso. A igreja primitiva começou com uma perseguição. E antes de Jesus voltar, nós vamos sofrer perseguição. E é engraçado, mas só subirão aqueles que forem perseguidos em nome de Jesus. Por quê? Porque se a gente hoje viver o Evangelho como devemos viver, as pessoas que não vivem vão se incomodar. Do tipo: você dá dinheiro para o seu pastor? Seu tonto. Seu bobão. Você fica lá perdendo seu tempo ajudando, você fica lá perdendo o seu tempo. Você vai ouvir isso de todo tipo de pessoa. Você não bebe? Nossa, você não está aproveitando a vida. Para os jovens que eu estou vendo aqui, você não vai para uma balada, como você está perdendo a tua vida. Aquele que perder a sua vida em nome de Jesus, ganhará a. Quer ganhar a sua vida? Quer? Deixa falarem. Deixa falarem. Se mataram Jesus, que não fez nada para ninguém, imagine nós. Se antes era degradação, agora é benefício. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se antes nós éramos inferiores, agora nós temos um céu. Agora nós somos chamados filhos de Deus. Sabe a importância disso, queridos? Sabe a importância disso? O benefício que há na vida eterna, no céu que há de vir. Quantas pessoas gastam milhares e milhares de reais para saber o que vai ser depois que morrer? Eu ouvi um testemunho esses dias, um menino que disse que numa consulta com uma pessoa do candomblé, desse pessoal, R$800 para ele saber o que seria dele depois da morte. Se ele falasse comigo e ele na SBB por 3 pila, eu dava uma Bíblia para ele, e aqui ele ia descobrir que o céu é um lugar maravilhoso, cheia de glória e gozo. Ruas de ouro. Não é o ouro pelo fato de nos encher de dinheiro, não. É pela glória.
nós não vamos precisar de dinheiro, mas lá será um lugar onde não terá choro, nem dor, nem pranto, nem perda, nem separação, nem doença, nem morte, nem mal algum. Será um lugar onde nós passaremos a eternidade, olhando para Jesus, que será o sol. O brilho da glória de Jesus será o que iluminará o dia, falando: Santo, 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 Santo é o Senhor. É muito bom que vivamos com prosperidade, com bênçãos aqui. Todo mundo gosta de um carro bom, de almoçar num lugar bom, de ter coisas boas. Mas o principal alvo de um cristão é um dia morar no céu. Essa é a maior recompensa que um cristão pode ter, ou que uma pessoa pode ter. Não há dinheiro no mundo que pague o galardão que está guardado para nós no grande dia. Só que aqui eu tenho que abrir um parêntese, pastor. Um parêntese muito importante. Para ir para o céu, não adianta só ser bonzinho e vir para a igreja e ser dizimista. Não adianta só isso. Porque a Bíblia fala o seguinte, que no grande dia onde Deus deixará de ser o Deus Pai e será o justo juiz, Ele estará sentado no seu trono. Ele vai chamar assim: Ei, Eduardo Fernando Macedo Nogueira. Eu acho que minha mãe gostava de novela mexicana, ela me deu um nome bem comprido. Vem aqui. A gente brinca que ele vai ter uma pastinha, mas Deus não precisa de pastinha, né? Então eu estou vendo aqui que você pregava, que você tocava, que você fazia isso. Muito bonito. Mas estenda as suas mãos que eu quero ver os seus frutos. Se no dia eu levantar as minhas mãos e não tiver uma alma que eu falei de Jesus para ela, a palavra de Deus diz o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Uma coisa que a gente sempre tem que saber: ovelha que gera ovelha. Pastor só cuida, pastor não gera ovelha. Se a igreja às vezes não está no tamanho ou com o número de pessoas que nós gostaríamos, é porque as ovelhas não estão gerando ovelhas. E nós temos que gerar, nós temos que falar do amor de Jesus para as pessoas, nós temos que contagiar as pessoas com o amor de Jesus. As pessoas lá fora estão sedentas para ouvir do amor de Jesus. Eu tive uma experiência esses dias no Leroy Merlin, perto da minha casa, que eu fui comprar algumas tintas para o meu trabalho. E aí, um monte de gente tentou me ajudar, ninguém conseguiu. E veio um moço me ajudar. Por situação, e eu não acredito em acaso, e sim em providência de Deus, o rapaz era homossexual. E ele foi e não conseguiu me ajudar. E a gente começou a conversar, enquanto ele fazia as tintas que eu precisava, ele começou a falar do debate que tinha acabado de passar. Ele, aquele Levi Fidelix, não sei o quê. Falei assim: olha, eu discordo como ele falou, mas eu concordo com o pensamento dele. Ele falou assim: mas eu sou gay. Quase falei assim: quase não percebi. Eu falei: eu sou evangélico. Dele, mas eu também sou evangélico, eu sou gay e evangélico. Falei: Jesus. Só que é meu papel não me envergonhar de ser cristão. E também é meu papel falar do amor de Jesus para uma pessoa. Falei: se você é evangélico, você sabe que o que você faz, e ele completou, é abominação aos olhos de Deus. Só que ele relatou o seguinte: olha, quando eu me relacionava com mulheres, eu me sentia errado. Falei: querido, é o seguinte, todos nós temos um problema na nossa vida, é o espinho na carne que Paulo fala, de coisas que precisamos abrir mão para viver com Cristo. Todos nós temos. E a gente percebe em você que esse é um espinho na carne que você vai ter que negar a si mesmo,
tomar a sua cruz e seguir o Mestre. E eu falei para ele, se você quiser, eu te dou meu telefone, você me dá o seu, e eu te ajudo em oração, e te levo para um rapaz, que também era homossexual, que era drag queen, que saía nu nessas paradas gays em Curitiba, e que Deus transformou a vida dele. E ele olhou para mim, falou assim, isso me emocionou. Eu tenho um sonho de construir uma família. O meu maior sonho é dar um neto para minha mãe, que ora por mim todos os dias. E eu tenho certeza que foi Deus que mandou você aqui. Queridos, não entremos nesse conformismo. O que tem? Deixa lá. Não. A gente não vai ofender, a gente não vai ir para cima se ele não quiser, mas eles estão pedindo socorro. Só na nossa igreja nós temos 12 casos de pessoas que estão tentando se reabilitar da homossexualidade. Já tivemos 3 sucessos, mas infelizmente já tivemos 5 insucessos, de pessoas que caíram e agora estão retornando. Eles precisam saber que nós somos sal e luz do mundo, e que se eles procurarem nós, eles conseguem achar auxílio. Se antes era pecado, agora é remissão. Ninguém pode ir até Deus se não passar pela cruz de Cristo. Ninguém pode chegar ao Pai se não tiver os seus pecados remidos pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz. Se antes era sinônimo de pecado, se lá estampava o pecado da pessoa na cara dos outros, agora através da cruz, nós temos os nossos pecados perdoados e somos justificados por Cristo. Se antes nós não éramos merecedores do céu e da graça, agora nós temos a graça superabundante em nossas vidas. Todas as manhãs, a misericórdia do Senhor nos alcança. Se não vier a cruz de Cristo, não tem remissão de pecados. É Cristo, é o sacrifício dele que perdoou todas as nossas falhas. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. E se antes era morte, agora é vida. João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se antes a cruz trazia a morte para aqueles que passavam pela cruz, agora, para que você tenha vida em abundância, a cruz é o nosso alvo. Se antes as pessoas corriam da cruz, porque era sinônimo de morte, agora nós corremos para a cruz, porque lá tem vida. A vida através do amor de Jesus. E para a gente encerrar, as marcas da cruz em nossa vida. As marcas que o cristão tem que carregar, para que ele possa dizer que ele passou pela cruz, que ele negou a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. A primeira marca é: nos tornamos cristãos expoentes. Saímos da mediocridade, oramos, lemos a palavra e jejuamos. Eu quero acreditar, pastor, que você não tem esse problema aqui, tem só lá na minha igreja. Mas lá na minha igreja, eu não consigo entender o pastor ter que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas orarem, lerem a palavra e jejuarem.
Eu tenho certeza que aqui não acontece isso. Só lá na minha igreja. Porque para mim é inconcebível um pastor vir aqui à frente e falar: irmãos, tem que ler a Bíblia. Irmãos, tem que orar. Irmãos, e o jejum? O manual de vida plena é esse aqui. E quando eu digo ler a Bíblia, meus queridos, é sem hipocrisia. Ninguém que lê a Bíblia nenhuma vez por dia vai começar a ler todo dia, da noite para o dia. Começa com uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Quando você vê, se você não lê um dia, você se sente incomodado. Se você não ler esse manual, não tem como. Todas as respostas que você pergunta ao seu pastor, ele te responde simplesmente porque ele lê a Bíblia. Porque ele sabe da importância de saber o manual. A segunda marca é amor por vidas. O amor de Cristo nos constrange e dessa forma somos cheios do seu amor e compartilhamos com as pessoas. Cristão que é cristão compartilha Cristo com as pessoas. Spurgeon fala o seguinte: fale de Jesus a todo momento, se preciso, use palavras. Compartilhe Cristo com o seu testemunho. Compartilhe Cristo com a sua vida. E se em último caso você precisar, use tudo aquilo que você aprende aqui. Porque eu tenho certeza que aqui tem alimento bom. Eu tenho certeza que aqui é um aprisco, onde vocês são bem alimentados com a palavra de Deus. Compartilhe o amor de Jesus com as pessoas. Queridos, nesse exato momento, com certeza tem milhares de pessoas morrendo sem conhecer Jesus pelas ruas, nas cracolândias, lá do outro lado do mundo. Mas eu não vou tão longe. Compartilhe com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho. Compartilhe. Não precisa ser um chato a falar a todo momento, mas que ele saiba que se ele precisar buscar a diferença, se ele precisar buscar o sal, ele pode encontrar em você. Terceira marca da cruz em nossa vida: negamos a si mesmo e buscamos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita, agradável, boa e não acrescenta dores. A quarta marca de um cristão que tem a marca da cruz na sua vida: tem saudade do céu. Precisamos ter saudades do céu. Precisamos pensar no céu. E outra, precisamos pedir para que Jesus nos dê capacidade para falar do seu amor, para que a sua vinda seja mais rápida. O único sinal que falta é que, enquanto a última pessoa, ou enquanto existir uma pessoa que ainda não tenha ouvido falar do amor de Jesus, Jesus ainda não voltou. A partir do momento que todos tenham a mesma oportunidade, Ele voltará para acessar com todas as nossas mazelas, dores, tristezas e angústias. E a última marca: carregar a cruz deixa de ser um fardo e se torna um privilégio. Carregar a cruz se torna um desejo de falar assim: ei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Não. Eu quero servir esse Jesus de forma plena, de forma íntegra.
de forma completa. Vir à igreja não é mais um peso, se torna um desejo. Fazer o evangelismo não se torna mais um peso, e sim um desejo. Vir para o ensaio deixa de ser um peso, se torna um privilégio. Dizimar na casa do Senhor e ser fiel com seus dízimos não é mais motivo de indagação, e sim de desejo. Ofertar para os projetos da igreja se torna motivo de honra. Porque você pode ter certeza, meu irmão, que no grande dia que tivermos no céu, eu consigo imaginar, eu acho que o senhor também, pastor, Jesus falando assim: ei, obrigado por você ser liberal, porque graças à sua liberalidade, o reino de Deus se expandiu mais rapidamente. Toda vez que Deus expandiu o seu reino, Ele usou pessoas com os seus recursos. Neemias, para reconstruir os muros, ele pediu ajuda do povo. E a Bíblia diz que ele teve que falar: ei, tá bom, não preciso de mais. Tudo que eu precisava já está aqui. Que a gente possa ter a consciência de nos negarmos. Porque a nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa já está pronta. Um céu maravilhoso, pleno, completo. Só aguardando a hora que a trombeta vai soar e nos levar como um piscar de olhos para sermos eternos, eternamente gratos, eternamente felizes, eternamente cheios da presença de Deus. Você pode ficar de pé, por favor? E eu quero fazer 2 convites nessa noite, se assim o pastor me permitir. O meu primeiro convite é o seguinte: Eduardo, eu estou aqui pela primeira vez e nunca tinha ouvido falar de Jesus. E eu nunca tinha ouvido falar da cruz dessa forma. E nunca tinha ouvido falar do céu. Ou então eu já ouvi, já seguia Jesus, mas Ele não passou por completo na minha vida e eu me desviei. E eu quero Ele de volta na minha vida. Se nós temos pessoas nessa noite que querem aceitar a Jesus ou voltar para Jesus, faça um sinal com a sua mão. Ele quer passar pela sua vida e transformar a sua história. Enquanto o Ministério de Louvor canta uma canção, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor Jesus, Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, vivos, alegres, por podermos, Senhor, degustar, Pai, desse momento maravilhoso de estarmos em comunhão, de podermos estar, Senhor, aqui reunidos na Sua presença, Pai. Pai, na verdade nós não somos nada, nós somos simples poeirinha nos Seus pés, Senhor. Pai, nessa noite, Deus, que o Senhor possa, através dessa palavra, Senhor, tocar os corações, mudar algo nas pessoas, Pai, que aqui estão, Senhor, mudar algo diferente na minha vida daqui para frente. O propósito, Senhor, de nós estarmos cada dia se reunindo aqui na Sua presença, é podermos ser cada vez mais pessoas que possam, Senhor, estar sendo e fazendo, Senhor, aquilo que Tu queres, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós estaremos cantando, estaremos adorando a Ti, Senhor, nesse momento, em agradecimento por tudo que o Senhor já fez e ainda faz por nós, e ainda fará, Senhor.
porque nós acreditamos na eternidade. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor voltará, a sua trombeta tocará, Senhor, e o Santo dos Santos, Senhor, descerá. E nós, Pai, como sua noiva, estamos ansiosos, Pai, ansiosos aguardando a sua presença, ansiosos, Senhor, aguardando o seu retorno, nesse mundo cruel, nesse mundo, Senhor, que só tem a piorar, Jesus. Mas nós queremos, Senhor, ser sal e luz nessa terra. Queremos, Senhor, transformar vidas através da Tua palavra, daquilo que o Senhor deixou para nós, Senhor. Pai, estaremos cantando esse louvor em adoração a Ti e reconhecer o quanto maravilhoso e importante o Senhor é nas nossas vidas. Aleluias. Que o Senhor possa fechar, irmãos, abrir o seu coração, fechar os seus olhos, abrir o seu coração, como você está, do jeitinho que você gosta, no seu íntimo, adorando a Deus nesse momento, porque Ele está aqui no nosso meio. Aleluias. Oh Jesus, eu não mereço Tua misericórdia, mas Tu vieste de longe, escutei Tua voz chamando o meu nome. Aleluias. Deixou tudo que eu tinha para perdoar o mundo, o pecador. Oh, aleluias. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. O Salvador está aqui nessa noite, meu querido. Me prostro aos teus pés. A minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés. A minha vida te entrego. Ele está aqui nessa noite. E eu vou reforçar o meu convite. Se você nunca ouviu falar de Jesus, e você quer aceitar Jesus, faça um sinal com a sua mão. Ou se de repente você já andou com Jesus, mas por algum motivo você se decepcionou, querido, Jesus nunca fez nenhum mal para você. Ele está aqui para te receber como um filho que se afastou do Pai, e o Pai em amor está aqui pronto para o receber. Se você quer retornar para os caminhos do Pai, faça um sinal com a sua mão. Bom, se nós não temos ninguém, eu vou entregar o microfone ao pastor.
E que Deus abençoe a vida de vocês. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Tudo que Glória a Deus. tinha para perdoar o mundo pecador. Eu vou perguntar mais uma vez. Vou perguntar mais uma vez, porque hoje é dia de festa no céu. A palavra de Deus diz o seguinte: quando um pecador se arrepende, os céus entram em festa. E eu gostaria de saber se temos mais alguém que quer aceitar a Jesus como Salvador, ou que quer retornar para a casa do Pai. Não deixe que o inimigo segure você no seu lugar. Essa voz que está no seu ouvido é o Espírito Santo querendo te dar a oportunidade de transformar a sua vida. Venha, venha, venha. Não querendo ser o profeta do caos, mas esta pode ser a sua última chance. Venha, venha, venha. Tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. E eu pediria que todos fechassem os seus olhos. Todos vão repetir comigo, junto com a Janaína, que está fazendo a melhor escolha da história da sua vida. Repita comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, e passa pela minha vida e transforma a minha história. Escreve o meu nome no livro da vida, porque neste momento eu confesso Jesus como único e suficiente Salvador. Obrigado, Pai, porque a sua misericórdia me alcançou. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe, querida. Meu Salvador, meu resgatador. Glória a Deus. Daqui para frente, a igreja que nós seremos será o que nós vamos decidir ser agora. Vou repetir mais uma vez. A igreja que nós queremos ser, nós vamos decidir hoje ser esta igreja. Uma igreja que ora, uma igreja que paga o preço, uma igreja que jejua, uma igreja que perdoa, uma igreja que proclama, uma igreja que se permite viver cura, uma igreja feliz. Eu quero ser feliz todos os dias com o Senhor. Você quer? Por isso nós estamos em festa. Tudo que foi feito, eu não tenho nenhuma dúvida. No céu estava escrito assim, ó: nestes 36 anos da primeira igreja do Nazareno de Curitiba, todo esforço, toda apresentação de dança, todo louvor, todo amigo
vai ser para celebrar a entrega da vida da Janaína. Porque a festa no céu quando uma pessoa aceita a Jesus. O altar contaminado não tem esse tipo de experiência. Nós temos uma igreja santa para a glória do Senhor, porque não é nossa, é dele. E eu quero convidar você, meu irmão, a mergulhar nessa experiência nova de ser um instrumento nas mãos de Deus. Que não tenhamos mais um ano, que Jesus volte antes, para nos levar, para que onde Ele esteja, estejais cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Que nessa semana você possa exalar o bom perfume de Cristo. Que nessa semana as marcas da cruz possam ser os sinais da tua vida transformada. Que a cada dia que você abrir a tua Bíblia, você possa perceber: Jesus fez tudo isso porque Ele ama você. Ele desceu a esse mundo porque Ele ama você. Você é a coisa mais linda que Deus tem. Nada se assemelha a você. Ele ama você. E Ele toma posse da tua vida, porque você escancara o teu coração para Ele nessa noite. Que Deus abençoe muito o teu coração. Amém? Antes de eu lhe dar a bênção, eu quero fazer um convite. Irmãos, nós estamos em festa. Sei que estamos limitados um pouco com a questão do tempo, essa chuvinha, mas eu quero pedir aos nossos irmãos que nos ajudem. Nós temos um acesso com uma escada aqui lá para o nosso salão inferior. Temos também alguns bons guarda-chuvas para estarmos assessorando os irmãos a descerem. Mas lá no nosso salão social, nós preparamos uma linda recepção para que todos nós possamos comer, viver em comunhão, cantarmos parabéns para nós mesmos, comermos um bem bolo e, acima de tudo, estarmos juntos festejando, porque hoje tem festa no céu. Amém? Não está chovendo? Obrigado, Tarek. Não está chovendo. Deus segurou o negócio, Deus é bom para você. Cuidado quando você estiver descendo. Mas eu queria fazer um convite que é para todo mundo. Não vai embora assim, pelo menos provar um pedacinho do bolo. Foi feito com tanto carinho, para que Deus possa nos levar em segurança até a nossa casa. Amém? Pastor, mais uma vez obrigado pelo carinho a você e a sua esposa. Deus abençoe muito o ministério de vocês. Em nome de Jesus. Toda vez que eu lembrar da Janaína, eu vou lembrar do carinho que tive por conhecer vocês. A Janaína, nós queremos colocar totalmente à tua disposição. Sei que você recebe lá ligações e tudo, mas eu quero, juntamente com a Renata e toda essa... Olha para esse povo aí, Janaína. Olha para eles. Faz assim para ela, irmão. Faz assim para ela. Faz assim para ela. Não é tchau, tá? Ele diz assim, ó, conta comigo. Conta comigo. Nós somos uma família. E Deus nos faz mais do que vencedores, pelo amor do Cristo que você aceitou hoje. Aleluia? Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos meus amados irmãos, hoje e sempre. Amém. Vira para a pessoa que está ao seu lado, dá um abraço assim, ó, e diga: Jesus te ama. Parabéns pelos 36 anos. Que venha mais de Deus.